O segundo exercício é um da UFG de 2013. Diz o seguinte: os caminhões ficam cada vez maiores devido à necessidade de se transportar cargas cada vez maiores em menor tempo. Por outro lado, o pavimento, estrada de asfalto ou concreto, precisa de ser dimensionado para que a resistência seja compatível com a carga suportada repetidamente. Para um pavimento de boa durabilidade, a pressão de 2 megapascal, então, primeira informação que ele te dá aqui, deve ser suportada. Nessa situação, qual é a máxima massa em quilogramas permitida para um caminhão que possui 5 eixos, com 2 pneus em cada eixo, cuja área de contato de cada pneu, de um pneu, é de 0,02 metros quadrados, ok? E aí ele fala para você adotar gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. A gente tem aqui, primeira coisa, a pressão que deve ser suportada aí pelo asfalto é de 2 megapascal. O que significa 2 megapascal? O mega aqui, fixo, ele corresponde a 10 a sexta. Ok? Então eu tenho uma pressão aí que deve ser suportada de 10 a sexta pascal. Eu sei que a área de cada pneu equivale a 0,02 metros quadrados. A coisa que você tem que atentar é que eu não tenho apenas um pneu. Eu tenho 5 eixos com 2 pneus. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 10, que é o total de pneus, 10 pneus. E aí a partir disso eu quero saber a máxima massa que pode ter um caminhão para que ele não danifique essa estrada. Então, a gente sabe que a pressão pode ser calculada como o módulo da força sobre a área. A força aqui nesse caso é a força que atua no caminhão, que faz surgir a pressão lá no asfalto, que no caso a força é a força-peso. O peso, o módulo do peso pode ser calculado como massa vezes gravidade. Então eu vou só substituir aqui. Então a pressão é 2 vezes 10 a sexta igual a força, que é a força-peso. Então vou colocar aqui massa vezes gravidade, que é 10, dividido pela área, que é 2 vezes 10 a menos os 2, vezes 10 pneus. Tá? Então isso aqui é a área de cada pneu. Tem que multiplicar pelo número de pneus. Bom, eu posso simplificar aqui, Então simplifico aqui já. Então a massa vai ser 2 vezes 10 a sexta. Eu vou passar o 2 vezes 10 menos 2 para lá multiplicando. Fechou. Então 2 vezes 2 dá 4. 10 a sexta vezes 10 a menos 2 dá 10 a quarta. Quilograma, que é o item D. O próximo exercício é um da UFRJ, 2001. Ele fala assim: considere um avião comercial em voo de cruzeiro. Sabendo que a pressão externa a uma janela de dimensões 0,3 metros por 0,2 metros é 1/4 da pressão interna, que por sua vez é igual a 1 atm, ou 10 a quinta newton por metro cúbico. Metro quadrado, desculpa. O item A. Indique a direção e o sentido da força sobre a janela em razão da diferença de pressão. Então vamos entender um pouquinho dessa diferença de pressão. Então imagina a janela aqui, só colocar uma corzinha nela para a gente olhar. Então aqui está a janela. Ele está falando o quê? Que a pressão interna do avião, ela equivale a 1 atm. E a pressão externa do avião, aqui ó, externa da janela aqui, equivale a 1/4 da interna. Ou seja, se a pressão interna vale 1 atm e a pressão externa é 1/4 disso, ela vai valer 0,25 atm. Ou seja, a pressão interna é maior do que a externa. Então, se a gente olhar para a janela aqui, eu vou ter uma força devido lá à presença da atmosfera aqui fora, tudo bem? Fazendo força aqui na direção perpendicular à janela. E eu vou ter uma força interna, de dentro para fora, devido à pressão interna, aqui, que faz uma força para fora. Como a pressão interna é maior do que a externa, essas forças aqui acabam sendo diferentes, dado que a área é a mesma, eles estão atuando na mesma área. Então a força interna aqui acaba sendo maior do que a força externa. Logo surge uma resultante que, se eu pego
Vamos desenhar a janelinha. Imagina que essa aqui é a janelinha, né? Então, se eu pego a janela aqui e observo a resultante das forças, eu vou ver que vai ter uma força de dentro para fora por conta da diferença de pressão. Essa é a força resultante. Bom, então aqui eu tenho a direção e o sentido. Lembrando que a direção, né, perpendicular, sempre perpendicular à superfície de contato. E aí o item B, ele pede para calcular o módulo dessa força, devido à diferença de pressão. Ok? Então a diferença de pressão, ela me gera uma pressão aqui resultante de 1 menos 0,25 atm. Então essa diferença de pressão está me gerando uma pressão aqui de 0,75 atm, que é igual, na verdade, se eu passar para Pascal, isso aqui é 0,75 vezes 10 a quinta Pascal. E aí, a partir disso, eu sei como calcula a pressão, né? Então, a pressão vai ser a força pela área. Pressão eu tenho aqui, essa diferença. Então, vai ficar 0,75 vezes 10 a quinta igual a força, que é o que eu estou procurando, dividido pela área, que é 0,3 vezes 0,2. 0,3 vezes 0,2 dá 0,06. E aí, quando eu arrumo isso aqui, acerto as coisas e faço 0,06 vezes 0,75 vezes 10 a quinta, eu chego no resultado de 4,5 vezes 10 a terceira Newton. Então, esse é o módulo da força resultante na janela. O último exercício dessa sessão fala o seguinte: é um exercício da UFPE. É uma plataforma retangular com massa de 90 toneladas. Deve ser apoiada por estacas com secção transversal quadrada de 10 cm por 10 cm. Sabendo que o terreno onde as estacas serão fincadas suporta uma pressão correspondente a 0,15 tonelada por centímetro quadrado, determine o número mínimo de estacas necessárias para manter a edificação em equilíbrio na vertical. Antes de a gente começar, só uma coisinha que a gente tem que ficar atento. Ele põe aqui, e eu acho que é um erro conceitual do exercício, ele fala que a pressão que o solo suporta é 0,15 tonelada por centímetro quadrado. Ora, tonelada não é força, né? Então, eu tenho que pensar nisso aqui, mas eu tenho que transformar isso aqui para uma força, né? Então, quando eu falo de tonelada, estou falando de massa. E aí, se eu falo de massa, eu estou falando de peso, que é massa vezes gravidade. Para eu arrumar isso aqui, né, o enunciado, eu teria que pegar essa 0,15 tonelada e multiplicar por 10. Tá? Mas só para a gente ficar atento aqui. Vamos lá, voltando então ao exercício. Então, eu tenho uma plataforma retangular, né? Então ela tem lá a massa 90 toneladas, ou 90 vezes 10 a terceira quilogramas, né? E ela vai ser apoiada por algumas estacas aqui. Ela vai ser apoiada por algumas estacas que tem a secção aqui quadrada de 10 centímetros por 10 centímetros. Ou seja, a área de cada estaca, a área da estaca, é de 100 centímetros quadrados. Tá? 10 por 10, 100 centímetros quadrados. Vamos lá, eu sei que a pressão, então, vamos achar essa pressão. Ela é 0,5 tonelada, né? Vamos já acertar isso, por centímetro quadrado. Então, na verdade, é 0,15 vezes 10 a terceira, né? Então, isso aqui está tonelada, só que eu tenho que multiplicar por 10, que é esse 10 da gravidade aqui. Tá? Lembrando que pressão é força por área, não massa por área. Tá? Então, estamos arrumando aqui o que o exercício deu, o que o enunciado deu. Então, a pressão vai ser, posso colocar aqui como 0,15 vezes 10 a quarta Newton por centímetro quadrado. E aí, beleza, agora acertamos então o que é a pressão. Sabendo disso, vamos achar a área efetiva, né, para que essa pressão seja superada. Ou a área efetiva para que essa pressão seja respeitada ao se apoiar aqui uma barra, né, plataforma de 90 toneladas. Como que a gente faz isso? Bom, usando a equação da pressão. Então, pressão é força por área. Pressão, eu sei que é 0,15 vezes 10 a quarta. A força, né? Então eu estou olhando aqui para o peso, né,
para o peso da plataforma. Então vai ser 90 vezes 10 a terceira vezes a gravidade, que é 10. Isso dividido pela área. Ok? Vamos ver a área necessária para gerar essa pressão aqui e o solo não afundar. Então eu tenho que a área vai ser 9 vezes 10 a quinta, só arrumando aqui, dividido, né? Estou passando a área para tipo, para o outro lado, 0,15 vezes 10 a quarta para baixo. Tá? Por 0,15 vezes 10 a quarta. Essa divisão aqui vai dar 600 centímetros quadrados. Okay? Então, a área efetiva para que essa plataforma seja sustentada sem danificar o solo tem que ser de 600 centímetros quadrados. Bom, mas eu sei que ele vai ser apoiado em vigas, né? Algumas vigas que têm 100 centímetros de área. 100 centímetros quadrados de área. Se elas têm 100 centímetros quadrados de área e eu preciso de 600 centímetros quadrados para não danificar o solo, logo eu preciso de 6 estacas, né? 6 vigas ou 6 estacas, ok? E essa é a resposta final, que é D.